A reforma protestante ela é uma reforma religiosa que vai ocorrer ali no século XVI. E ela vai quebrar a unidade cristã na Europa Ocidental, né? Essa unidade cristã do catolicismo apostólico romano. E ela tem origem na Alemanha, né? No chamado Sacro Império Romano Germânico. E quais são os fatores para essa reforma religiosa, né? Para essas novas religiões que vão surgir? Religiões também cristãs, mas diferentes do catolicismo e críticas do catolicismo, né? Ela vai ter influência do renascimento cultural, que tem um vídeo que eu estou falando sobre o vídeo anterior, né? Eu falo, né, nesse vídeo do advento da imprensa, né? E com a imprensa os livros vão ficar mais acessíveis, vão ficar mais baratos. E o primeiro livro publicado em larga escala vai ser a Bíblia. Então as pessoas vão ter mais acesso à Bíblia, coisa que era difícil para elas terem acesso, né? Elas sabiam da Bíblia da boca do clero, né? Então, com maior acesso das pessoas às sagradas escrituras, eles vão ter um senso crítico sobre o que eles estão lendo, né? Um senso crítico individual. Porque o padre está falando que essas palavras representam isso, mas eu lendo aqui eu estou achando que pode representar outra coisa. Então a imprensa e o acesso à Bíblia vai gerar isso. E o renascimento cultural e intelectual ele faz parte dessa reforma protestante, né? Então, as pessoas vão ler a Bíblia e vão chegar às suas próprias conclusões e não vão depender mais das conclusões da Igreja Católica sobre a Bíblia, né? Eles vão começar a contestar, então, as interpretações do clero. E vão ter muitas críticas aos abusos do clero católico, às imoralidades do clero católico. Por exemplo, a venda de indulgências, né? Eles estão vendendo o perdão para você ir para o céu. Você paga as indulgências para nós e você está pagando um pouco dos seus pecados e garantindo o seu lugar no céu. Quanto mais você paga, mais chance você tem de ser perdoado, né? Outra questão que era criticado era a venda das relíquias sagradas, né? Relíquias falsas que vão te ajudar também a ir para o céu. Se você comprar esse pedaço, que é a lasca de madeira da cruz de Cristo, que vale uma fortuna, mas assim, você pode dar tudo que você tem, não tem problema. Deus está vendo, Ele vai ver o seu esforço para você ir para o céu. E interessante que hoje isso existe até hoje, né? Religiões que vendem água consagrada, né? E a pessoa paga muito caro por isso. E são religiões que têm origem na Reforma Protestante e que criticavam isso. É uma contradição, mas eu não vou falar nada, né? Outra coisa que era muito criticado era a venda de cargos eclesiásticos, né? A pessoa comprava um cargo no clero, então isso também era muito problemático. A venda de favores divinos em troca de dinheiro era chamada de simonia. Então a simonia era muito criticada, porque o nome simonia faz referência a Simão, né? Que ao se deparar com os apóstolos realizando os milagres, ele queria comprar esse dom desses apóstolos. Por isso o nome simonia, né? Você querer comprar um milagre, comprar um favor sagrado. Outra crítica que eles vão fazer à Igreja Católica é a falta de castidade do clero, né? O Papa Alexandre VI, por exemplo, ele chegou a ter 8 filhos. E eles patrocinavam prostíbulos, né? Eu falo isso no vídeo sobre igreja medieval.
Então, milhões de cristãos eles estavam abandonando a Igreja Católica nessa época, né, e procurando outras instituições religiosas que fossem cristãs. Então, vai ter a formação das monarquias nacionais, tem um vídeo sobre isso, que vai ajudar a ser um fator para essas reformas acontecerem, né? Porque com as monarquias nacionais, o rei surge como uma figura de maior poder e a igreja, que era a instituição mais poderosa da época, vai perder muito poder para as monarquias, né? Então e ela não vai ter esse poder de repressão que ela tinha na Idade Média, né? Por exemplo, Henrique VIII, o rei da Inglaterra, na busca de consolidar o absolutismo, que representava a diminuição da autoridade do Papa, ele vai romper com a Igreja Católica, ele vai fundar a própria religião, o anglicanismo, por exemplo, né? Não só por esse fator, né, mas vão haver outros fatores. O aumento do capitalismo é outro fator, né? O aumento da burguesia, que era boa parte da camada comerciante. A burguesia estava muito cansada das críticas da igreja por ela estar acumulando muito dinheiro, porque era pecado acumular dinheiro. Então a burguesia queria uma religião que falasse que acumular dinheiro era sagrado, que era fruto do trabalho e tudo mais. Ainda mais que ela cobrava muitos juros e lucrava com isso, né? Então isso a Igreja Católica criticava muito isso na burguesia, então a burguesia queria romper com a Igreja Católica e criar uma nova religião, né? Ela queria uma doutrina que enaltecesse esses lucros, que vai se dar principalmente com a religião de Calvino, né? Os calvinistas. Mas a primeira religião, então, aqui, a gente vai falar de Martinho Lutero, né? Que é o luteranismo. Quais as origens do luteranismo, né? O fundador vai ser Martinho Lutero, né? Ele era doutor em teologia, professor da Universidade de Wittenberg, na Saxônia, e um monge agostiniano. Não era pouca coisa não, né? E ele estava ali localizado no Sacro Império Romano Germânico, na Alemanha. E esse Império Germânico, ele era marcado por uma descentralização política, ou seja, a figura política de maior liderança, ela não era uma pessoa só. Então era um governo descentrado, que tinha governos independentes aqui. Se for ver no mapa, o mapa não está muito bom, mas dá para compreender pelas diferentes cores a mistura de tipos de governo ali, que não era centrado em uma pessoa só dominando aquilo tudo, né? No entanto, esse poder descentralizado, né, sem um centro em uma única pessoa, ele vai se reunir para escolher um único imperador. Então, tentando manter a autonomia dos lugares, porém com um imperador que respeitasse essa autonomia desses lugares. Houveram nesse período, né, inúmeras tentativas fracassadas de tentar convencer a Igreja Católica de negar suas imoralidades, de negar os seus abusos. Obviamente, iriam ser tentativas fracassadas, né? Então vai entrar as chamadas 95 Teses de Lutero, de 1517. Então aqui a foto, né, de Martinho Lutero pregando essas 95 teses na porta da igreja ali católica. E o que vai acontecer? Essas 95 teses elas vão ser fixadas na Catedral de Wittenberg e vai reunir uma série de críticas à Igreja Católica, críticas a seus dogmas, né, como o culto em latim, porque poucos entendiam latim. Você fazer o culto na igreja em latim, isso é realmente para
segregar a população que não falava latim, né? Ele criticava também o culto dos santos e a hierarquia da igreja, entre muitas outras coisas, né? São 95 teses. Não sei se está dando para ouvir esse barulho de construção aqui no vizinho, mas enfim. O Papa Leão X, ele vai dar uma atenção ao Lutero quando ele ganhar força, obviamente, né? Quando ele tiver com bastante seguidores, o Lutero, quando ele começar a se transformar em uma ameaça, aí o Papa Leão X vai dar atenção para ele. E que atenção é essa, né? O Papa vai excomungar Lutero, né? Ele vai expulsar ele, obviamente, né? Então Lutero vai a público, queima a bula papal que determinava sua excomunhão. Ele não se submete aos ditames, às ordens de uma instituição que para ele mais parecia um covil de loucos e um antro de pecados e imoralidades. Ele foi condenado então à pena capital, ou seja, foi condenado a ser executado pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, que na época era Carlos V, né? Carlos V, então, vai atrás de Lutero para que ele seja executado. Mas Lutero ele não estava sozinho, né? Ele vai receber apoio de muitos príncipes alemães que vão estar localizados mais ao norte ali do Sacro Império Romano Germânico. Frederico, o sábio da Saxônia, vai dar abrigo para o Lutero. É no castelo de Frederico que Lutero ele fará a tradução da Bíblia para o alemão, que vai ser muito importante. Quais as consequências disso, né, nesse ambiente religioso cristão da Europa? É a chamada Paz de Augsburgo, em 1555. O que significou essa Paz de Augsburgo, né? Cada príncipe de cada reino determinaria a religião de seus súditos. Nisso vai se dar a expressão cuius regio eius religio, ou seja, de quem é a região, dele se siga de quem é a região, dele se siga a religião. Ou seja, você tem que ter a religião do príncipe do lugar que você mora. Essa vai ser a Paz de Augsburgo em 1555. E como vai ser a doutrina luterana, né? É chamada a Confissão de Augsburgo em 1530, que vai ser um pouco antes dessa Paz de Augsburgo, né? 25 anos antes. Então, para Lutero, somente a fé conduziria à salvação. Não haveria outra coisa senão a fé, né? A fé na misericórdia de Deus. Em contrapartida com a igreja, que acredita também que se necessitavam de ações de caridade para que você fosse para o céu, por isso todas aquelas cobranças, o luteranismo ele vai falar que sua fé na misericórdia de Deus seria suficiente para a salvação. No luteranismo, o homem ele é pecador de tal forma, de tamanha forma, com tamanha intensidade, nós humanos somos pecadores, que por maiores e melhores que sejam nossas ações, orações, boas ações, nada disso vai ser suficiente para compensar os inúmeros pecados cometidos pelos humanos em sua vida, né? Esse é o pensamento de Lutero. Então, o que resta é acreditar na misericórdia divina, por conta desse fator, né? Então, o luteranismo ele também vai falar sobre a defesa e a crença em apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, né, que é a comunhão.
Na Igreja Católica são 7 sacramentos, né? Eles vão acreditar na consubstanciação. A consubstanciação, ela é apenas uma representação, né? O vinho se transforma em sangue de Cristo, essa é a consubstanciação, né? Na consubstanciação é uma representação, porque o vinho se transforma em sangue de Cristo e a hóstia no corpo de Cristo. Para a Igreja Católica, realmente essa transformação acontece. Para o luteranismo é apenas uma representação simbólica. Tá? Na época era assim. Então eles vão defender um culto que seja mais simples, uma celebração com leitura de salmos e leitura de escrituras. A Bíblia, quem fosse do luteranismo teria direito à livre interpretação da Bíblia, uma fonte da fé, né? Os sacerdotes, eles vão ser úteis, né, para auxiliar na interpretação, não para ditar a interpretação, que é o que acontece muito com as religiões atuais, o que foi o luteranismo, né? Mas enfim. Mas eles não são imprescindíveis, os sacerdotes, para que as pessoas interpretem a Bíblia. E eles vão acreditar numa relação direta entre Deus e o fiel. Através das orações você tem uma relação direta com Deus. Eles vão falar também da supressão do culto aos santos e às imagens. Ou seja, eles não vão ter culto a nenhum santo e não vão ter culto a nenhuma imagem, porque eles não aceitam a idolatria. Outra religião que vai surgir vai ser o calvinismo, né? Calvinismo é na figura de Calvino. E qual que é a origem do calvinismo, né? Ele vai surgir ali em 1536, na Suíça, né, em Genebra. E o fundador é João Calvino, né, um teólogo francês. E esse Calvino ele também vai romper com a Igreja Católica. Ele vai adotar, primeiramente, o luteranismo, de Martinho Lutero. Ele é francês, mas ele vai se dar na Suíça, porque é lá que ele vai ser bem recebido depois de ter sido perseguido, né? E então, qual vai ser a expansão desse calvinismo? Na França vão ser os chamados huguenotes, na Inglaterra eles vão ser chamados de puritanos, na Escócia eles vão ser chamados de presbiterianos e na Holanda eles vão ser chamados de reformados. Por isso que pode ficar confuso ao falar de calvinismo, porque cada lugar eles eram chamados de uma coisa diferente. Mas o calvinismo foi o que mais rapidamente se expandiu na Europa, né? Ele cresceu muito rápido. E ele tem características parecidas com o luteranismo, né? Crença em apenas 2 sacramentos, o batismo e a comunhão. Defendem um culto simples também, um culto que seja não em latim, mas uma língua nacional para que as pessoas possam compreender, né? Com livre interpretação da Bíblia, condenando a adoração de imagens e de santos, né? A idolatria, e permitindo o casamento entre sacerdotes, né? O calvinismo ele tem essa característica da quebra do celibato, né? Que agora eles podem se casar, os sacerdotes. E como que é a doutrina calvinista? Ela vai acreditar que a salvação de cada um já está predestinada, ou seja, já foi escrita e já se sabe. Você pode não saber, mas já foi escrita e não tem como mudar. É o destino. Se você vai ser salvo ou não, já está predestinado. Não adianta você ser a melhor pessoa do mundo. Se você foi predestinado antes, no começo dos tempos, a não ser salvo, você não vai ser. Não adianta o que você faça, você não consegue fugir do seu destino. Agora, se você foi predestinado a ser uma pessoa
que vai ser salvo, você pode ser ruim à vontade, mas você está predestinado a ser salvo. Por causa da predestinação, o destino já foi traçado, já foi escrito a história de tudo desde o começo dos tempos. Eles acreditam nessa predestinação, mas como eles não sabem o que está predestinado, não compensa. Eles pensam assim, você faz o que você quiser da tua vida, as coisas já estão predestinadas, né? Então, já está predestinado antes mesmo de você nascer. Então, Deus, com sua onipresença, onipotência, onisciência, ele já sabe se você vai ser salvo ou não. Então, tudo que você fizer na vida é inútil para você mudar o que já está predestinado, né? Desde antes do seu nascimento. Para Calvino, vai existir indicativos para saber se Deus escolheu ou não que você vai ser salvo. Então, assim, um desses indicativos vai se dar no acúmulo de riquezas através do trabalho honesto. Então, dá para ver que é uma religião bem burguesa, né? Porque, assim, se você ganha muito dinheiro com o seu trabalho, é um indicativo que Deus talvez deixou você predestinado à salvação. Então, assim, os burgueses, lógico, eles exploram, eles lucram muito em cima da exploração das pessoas, né? Só que o calvinismo vai colocar o trabalho como algo sagrado. Você juntar dinheiro do seu trabalho é algo sagrado, lógico, eles vão colocar trabalho honesto, mas o honesto é relativo para cada um, né? Então, assim, amor ao trabalho, espírito de economia, né? Acúmulo de riquezas pelo trabalho honesto, né? Se você conseguir ir bem, é um sinal que Deus talvez te predestinou a ser salvo. Então você tem que continuar nesse caminho. Se você negar esse dinheiro, é como se você estivesse negando o que Deus te deu. Tá vendo como a burguesia que quer acumular dinheiro, ela manipula a religião a favor dela? Então, essa característica, ela foi de extrema importância para os burgueses, né? Que eles, desse modo, sim, eles se encaixavam no conceito de salvação divina. Então, vai ter uma legitimação dos valores burgueses, né? Juros e lucro, juros e lucro, juros e lucro. O acúmulo de riquezas vai se tornar uma vocação, né? Um fruto da bondade divina por conta da predestinação. Então aqui vai se ter a figura de Calvino. Bom, outra religião vai ser o anglicanismo, né? O fundador do anglicanismo é o rei da Inglaterra, Henrique VIII, né, da dinastia Tudor. E a origem vai se dar no Ato de Supremacia de 1534. Né? O rei ele vai se tornar o chefe supremo da igreja e vai romper com a igreja católica. Ele não é só chefe supremo do Estado, sendo rei, mas ele também domina a política, a economia, a religião. Ele é absolutista, né? Então ele quer poder absoluto sobre todas as esferas de poder na Inglaterra. Então vai ter um pretexto menor, mas não. Muitos vão falar na história que ele separou da igreja porque ele queria casar de novo, né? Mas não foi um pretexto maior, foi um pretexto menor, uma desculpinha que ele deu ali para uma coisa que ele já queria fazer, né? Então, Henrique VIII ele era casado com a católica Catarina de Aragão, né? E ele desejava muito um herdeiro homem, né? Um filho que fosse herdeiro dele. Então, Catarina de Aragão ela vai dar à luz a Maria I, que vai ser rainha futuramente, a Maria Sanguinária, né? Uma rainha católica. Vai perseguir muitos anglicanos, mas isso é assunto para outro vídeo.
né? Então Catarina de Aragão, ele vai ter outras filhas, ele nunca vai dar atenção às suas filhas mulheres. Elas vão criar um grande ressentimento por isso, né? Então Catarina de Aragão, a mulher dele, vai dar à luz a Maria I, né? Ela tinha dado à luz a 4 filhos anteriormente, mas os 4 haviam morrido e 2 posteriores, depois de Maria I, vão morrer também. Então, Maria I era intensamente ignorada pelo pai e Henrique VIII ele vai solicitar ao Papa, que era o Clemente VII, que anulasse o casamento, porque a Maria ela já havia perdido 5 filhos e o único que tinha dado certo era uma filha mulher, coisa que ele não queria, né? E pede ao Papa, eu não quero mais ficar casado com essa mulher, eu quero outra mulher, uma mulher que me dê um filho homem, né? Então o Papa se nega, não, no catolicismo o divórcio ele não é permitido, você se casar novamente na igreja, não existe isso, né? Então o Papa nega. E isso é a gota d'água, não é o fator maior, mas é a gota d'água para Henrique VIII se separar mesmo da Igreja Católica e romper com ela. Então Henrique VIII ele vai se casar com Ana Bolena. E Ana Bolena era a dama de companhia de Catarina de Aragão. Ele gostava muito de dama de companhia, sabe? Porque depois ele vai deixar a Ana Bolena para ficar com a dama de companhia dela. Que ironia do destino, né? Então a Ana Bolena ela não vai conseguir também dar um herdeiro homem para Henrique VIII. Porque ela vai ser acusada de adultério. Eu não sei, ele deve ter inventado acusações para matar ela e assim se casar de novo, porque ela também não estava dando filho homem para ela. Então ela vai sofrer acusações de adultério, vai sofrer acusações de traição, mesmo talvez sem provas disso, né? Ela vai ser acusada de ter uma relação incestuosa com o irmão Jorge dela. E para Henrique VIII, isso era só um pretexto que ele criou para que ele pudesse condenar ela a ser decapitada, né? Perdeu a cabeça por um carrasco francês. E Ana Bolena, então, ela não queria ser morta por um carrasco inglês, né? Porque os carrascos ingleses que matavam e decapitavam, eles usavam machados. E ela teria que curvar a sua cabeça para que ela fosse decapitada. E na concepção dela, uma rainha não se curva, nem para morrer. Então ela foi decapitada por uma espada, né, com uma espada. Então teve que ser um carrasco francês, portanto. Então aqui tem a imagem, né, de um carrasco francês decapitando Ana Bolena, que foi injustamente acusado de incesto com o irmão, para que Henrique VIII pudesse casar novamente com uma mulher que desse um filho homem para ela, né? Não uma filha mulher, que foi o que Ana Bolena deu. E a gente vai contar a história depois do que vai se dar isso, né? Mas aí vai ser um vídeo sobre absolutismo. O pretexto maior para que Henrique VIII criasse o anglicanismo foi consolidar o absolutismo na Inglaterra. Então vai ter o confisco dos bens da Igreja Católica, né? Ele vai confiscar os bens da Igreja Católica. Ele não vai só criar o anglicanismo, isso vai dar muita dor de cabeça para a Igreja, né? E como que era a doutrina anglicana, né? No que acreditava? Ela também vai acreditar na predestinação, como o calvinismo acredita, né? Como o calvinismo também vai ter o fim do celibato, os sacerdotes vão poder se casar. O culto não vai ser mais em latim, vai ser em língua inglesa, mas ele vai continuar com os 7 sacramentos, como na Igreja Católica. Vai continuar então com os 7 sacramentos, não só igual o calvinismo e o luteranismo, que são 2 sacramentos apenas. Vão continuar com 7. Então, tá caindo aqui o vídeo, eu peço desculpa quando ficar cortando, tá? Vai
vai se ter uma preservação da liturgia da Igreja Católica, né? O cerimonial da Igreja Católica, o anglicanismo, ele vai preservar esse cerimonial, mas vai ter uma hierarquia, né? O rei, ele é a autoridade máxima da Igreja Anglicana. O luteranismo e o calvinismo, assim como a Igreja Católica ela teve uma grande inquisição, o luteranismo e o calvinismo eles vão ter também suas próprias inquisições, com torturas, com execuções e tribunais, né? Vai ser muito pesado, né? Muitas torturas, muitas mortes. Esse barulho de reforma, hein? Com certeza deve estar dando para ouvir, né? Bom, a Igreja Católica, então, com todo esse caos, muito se virando contra ela vai se preparar para agir. Ela vai fazer um contra-ataque. Ela não vai ficar quieta. E aí vem a Contra-Reforma da Igreja Católica. E o que foi a Contra-Reforma? Cachorro latindo. Pedreiro trabalhando. Contra-Reforma foi o quê? Foi a reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo. Quais são as características da Contra-Reforma? O index vai ser uma característica muito marcante na Contra-Reforma. O que a Igreja vai fazer? Ela vai fazer uma lista de livros proibidos para católicos. E essa lista, assim, quando você começar a ler a lista, até o final da lista, vai demorar um bom tempo para você terminar de ler, viu? Porque o que era proibido de ler era tanta coisa, mas tanta coisa, que o católico não podia ler quase nada além da Bíblia, né? Praticamente só podia ler a Bíblia, porque, meu Deus. Eu vou falar alguns exemplos só do que era proibido ler para católicos, né? A obra de Copérnico, do heliocentrismo, impossível, né? Sol no centro do sistema solar, a Terra que está no centro do universo, né? Para os católicos. Victor Hugo, Os Miseráveis, nem pensar, né? Thomas Hobbes, o Leviatã, nem a pau, porque o Leviatã é o quê, né? É o absolutismo, né? É o poder do rei maior, né? O Thomas Hobbes com o princípio do movimento no todo e do poder absoluto e temido, que o rei deveria ser temido, isso tudo é impossível da Igreja Católica assumir. Proíbe Thomas Hobbes, né? Porque o que o Leviatã falava, essa obra? O Leviatã não era um monstro, assim, né? Falava que os humanos eles não conseguem viver unidos, os humanos não conseguem viver em harmonia, eles sempre ficam competindo uns com os outros por poder. Então tem que ter um rei que seja temido, um rei que controle tudo, que tenha poder absoluto, para que a ordem estabeleça. É uma característica autoritária? Não cabe mais hoje em dia? É problemático? Sim, mas na época foi uma obra importante. A Igreja proibiu e... Que obras mais que a Igreja proibiu? Ela proibiu Galileu Galilei, obviamente, né, que ficou em prisão domiciliar para o resto da vida dele. Vai proibir Kepler, né, da teoria da órbita elíptica, né, que a Terra não gira ao redor do Sol de forma redonda, mas de forma elíptica, algumas vezes mais afastada do Sol, outras mais próximas, que também aceitava a teoria heliocêntrica, o que era um absurdo, né? Maquiavel também não vai aceitar Maquiavel, Erasmo de Roterdã, Francis Bacon, Voltaire, Montaigne, Descartes, Montesquieu, Kant, Spinoza, Rousseau, David Hume, John Locke, né, os iluministas ali, Diderot. Então, assim, a filosofia era bem proibido, né? Pegar um católico estudando filosofia era complicado.
Alexandre Dumas, que escreveu O Conde de Monte Cristo, por exemplo, ou Os Três Mosqueteiros, era proibido. Darwin, nossa, Darwin era um absurdo. Nietzsche, meu Deus. Então a igreja proibiu muitas obras, né? Os católicos não podiam ler, né? Eles não podiam mesmo, nem se fosse para ler, para criticar e tentar dar uma contra-resposta, não. Era proibido mesmo de ler. Se fosse pego, perigoso você ser morto mesmo. Então, o Papa Pio X, por exemplo, em 1910, século XX, ou seja, olha quanto tempo esse index durou. Século XX e esse index ainda estava em jogo. O Papa Pio X, em 1910, ele proibiu até de ler pesquisas sobre o próprio cristianismo, a história do cristianismo, as origens do cristianismo, os primeiros registros ali do cristianismo primitivo, mas os registros antigos do que era mesmo. Isso foi proibido pelo Papa Pio X em 1910. Somente em 1966, anos 60 do século XX, com o Papa Paulo VI, que houve definitivamente o fim do index. O que foi 57 anos atrás? Então, assim, meu Deus, né? Sinceramente, é um absurdo, né? Por tanto tempo assim. E para falar a verdade, até hoje a igreja, ela continua, mesmo que discretamente, doutrinando os católicos para livros que não são recomendados. Até Harry Potter já tomou crítica, por exemplo. Então aqui está uma imagem, né, do Index Librorum Prohibitorum Benedict. Então aqui, ó, a capa do Index aqui. É a lista de livros proibidos. E uma coisa que a igreja vai fazer, né, o luteranismo estava fazendo, o calvinismo estava fazendo, e a igreja vai fazer também, é voltar com a Inquisição, né? É o Tribunal do Santo Ofício, né? Principalmente perseguindo protestantes. Então, o foco principal ali na Península Ibérica, Espanha, Portugal e a Península Itálica. Então, é o foco principal da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício na Contra-Reforma Católica. A Inquisição, ela também vai acontecer no Brasil. Pouco se fala, tem que tirar um vídeo separado para falar da Inquisição do Brasil, mas com a chegada dos portugueses para colonizar o Brasil, houve Inquisição aqui no Brasil, da Igreja Católica, né? Vai ter a presença também da Companhia dos Jesuítas, né, de 1534, com Inácio de Loyola, que vai ser o fundador da Companhia dos Jesuítas, que pregam que você tem que ter uma obediência cega ao Papa. Não importa o que o Papa fale, você tem que ter uma obediência cega ao Papa, você tem que aceitar tudo que ele fala. Ele é uma autoridade máxima, você tem que ter praticamente uma obediência militar ao Papa nessa época. Então, a Companhia de Jesus, ela vai vir para expandir a fé católica, né? Os jesuítas, eles vão se espalhar para encontrar novos cristãos católicos, já que o protestantismo, a Igreja Católica está perdendo muitos fiéis, né? Então vai ter catequização de povos originários, né? Os povos nativos, os indígenas, vai ter catequização e evangelização imposta, na marra, assim, né? Aqui tem uma imagem dessa catequização forçada, digamos assim, né? E era um sofrimento muito grande para os povos originários, os povos nativos, sofrerem essa evangelização forçada, pelo fato de que eles já possuíam sua religiosidade, suas ritualísticas, os seus costumes, as suas crenças, a sua sacralidade, né? E ter que abandonar a sua identidade, tudo que eles acreditavam, era como se eles morressem um pouco internamente, né? Obrigados a
fazer parte de uma religião que era desconhecida para eles e que eles não se identificavam. Então foi um sofrimento muito grande essa evangelização forçada, né? Então vai haver uma reforma católica, né? O catolicismo ele vai ter que se reformular, ele vai ter que renascer ali das cinzas, porque senão ele vai perder poder, né? Se ele continuar orgulhoso como ele está, ele vai acabar perdendo mais fiéis ainda. Então, eles vão acabar dando o braço a torcer e vão falar, agora a gente vai ter que fazer uma reforma na igreja. E qual que é a definição da reforma católica, né? É um movimento, então, que vai procurar reorganizar e até moralizar o clero, deixar o clero com um pouquinho mais de moral ali, que eles estavam com a fama muito de morais. Então, se a igreja não se transformasse ou buscasse aparentar apenas que se transformou, ela ia continuar perdendo seguidores. Então vai haver entre 1545 e 1563, ou seja, vai durar ali 18 anos, o Concílio de Trento. Então, o Concílio de Trento, de 45 a 63 do século XVI, vai ser uma reunião de cardeais em Trento, na Itália. Por que esses cardeais estão se reunindo no Concílio de Trento, na Itália? O que eles vão reformar na igreja? O que eles vão discutir? O que eles vão decidir? Primeiro, a proibição da simonia, proibição da venda de indulgências, proibição da venda de cargos eclesiásticos. Ou seja, tudo aquilo que eles eram criticados para lucrar em cima da população estava fazendo eles perderem muitos fiéis. Então, eles vão ter que quebrar com essas questões. Isso vai gerar... A igreja ela pode sim perder algum lucro com isso, né? Proibindo indulgência, proibindo venda de cargos eclesiásticos, porém, ela já estava perdendo muito fiel mesmo, ela já estava perdendo lucro, ela não podia continuar perdendo fiéis. Outra coisa que decidiram foi a criação de seminários. Vão reafirmar muitos dogmas católicos que não vão ser transformados, vão reafirmar que o Papa é autoridade, isso também não vai ser mudado, e vão criar a chamada catequese. Vai ser no Concílio de Trento que vai ser criada a catequese. Aqui tem uma imagem do Concílio de Trento, né, os cardeais se reunindo aqui nesse concílio. E praticamente essa é a reforma protestante, a contra-reforma da Igreja Católica, né? Vai ficar um vídeo mais resumido, porque é um assunto mais chato de prolongar, né? Então é isso. Mas é um assunto muito importante, principalmente para entender outras questões da Idade Moderna, ele é essencial. Então, assim, em outros vídeos sobre Idade Moderna vai dar para relacionar muitas coisas disso, né? É essencial para entender toda a história da Idade Moderna, tem que entender essas reformas religiosas. Um abraço.